galera, tudo bom? Vamos para mais uma aula. Lembrando que segunda-feira não teve questão. Professora, por que não teve questão? Porque hoje, em vez de a gente fazer uma correção de questão, a gente vai ter uma explicação de matéria. Tá bom, galerinha? Resolvi fazer diferente essa semana. O tema da aula de hoje é climas pelo mundo. Então, são os climas do mundo, tá bom, gente? Só que, antes de eu explicar os climas para vocês, eu vou explicar os fatores climáticos, tá bom? Que é esse conteúdo que tá aqui no quadro. Ok, galerinha? A gente começa pelo primeiro fator climático, a latitude. Galera, lembre-se, a latitude são o quê? São aquelas linhas que dividem horizontalmente o planeta, tá bom? Então, vamos desenhar um planeta. Aqui tá a Terra. Ó que coisa linda. Aqui tá a linha do Equador. A gente sabe que a região que mais recebe a radiação solar é a região mais central do planeta. Então, quando a gente vai em direção aos polos, a temperatura vai diminuindo. Por que, galerinha? Por que isso acontece? Porque o Sol, os raios solares chegam primeiro, então tem a maior incidência na parte central do planeta e depois nos polos. Isso acontece por causa da distância percorrida e por causa da inclinação da Terra. Olha aqui, a Terra não é um quadrado, ela é redonda. Tá bom, gente? Então, essa inclinação aqui faz com que os raios solares eles tenham uma distribuição diferente ao longo da Terra. Tá bom, galerinha? Por isso, os polos são mais frios e a região da linha do Equador é mais quente, ok? Então, é a latitude influenciando no clima. Tá bom, galerinha? Outro fator é a altitude. Galera, quanto maior a altitude, mais frio, menor temperatura a gente tem. Por quê, professora? Eu vou dar uma explicaçãozinha rápida para vocês. Aqui tá de novo o nosso Sol. E aqui tá a montanha. Tá bom? Montanha. E aqui tá o Sol. O que acontece, galerinha? Os raios solares, eles chegam aqui com muita intensidade, tá bom? Só que, na verdade, eles esquentam a Terra, eles ficam presos na atmosfera e de fato esquenta quando eles refletem, tá bom, galerinha? Então, a gente pode falar o quê? Que a Terra ela é esquentada, a Terra é aquecida do solo para a atmosfera, tá bom? Então, as regiões mais próximas, de menor altitude, mais próximas do solo, elas são mais quentes. Quando vai chegando aqui em cima da montanha, aqui o nosso personagem, essa capacidade de aquecer, ela já diminuiu, tá bom, galera? Então, por isso que quanto maior a altitude, menor a temperatura, mais frio vai ficar. Tá bom, gente? Outro fator que influencia o clima, a maritimidade. Gente, o que é a maritimidade? É o seguinte, o mar, ele atua como um regulador térmico. A água do mar atua como um regulador térmico. Por quê? Porque a água, ela esquenta e esfria de uma forma diferente. Ela esquenta mais devagar e esfria mais devagar. Então, a umidade regula a temperatura daquele local. Então, regiões litorâneas, elas são mais úmidas, tem presença de mais chuva e tem o fator da maritimidade atuando, que é esse regulador térmico, tá bom? O inverso é a continentalidade. O continente, o solo, terra, longe do mar, é o seguinte, ele esquenta muito rápido e esfria muito rápido. Então, a amplitude térmica, a variação térmica durante o dia é muito grande. A gente vê os exemplos dos desertos, que é muito quente de dia e muito frio de noite, tá bom, galerinha? Então, isso aí é a continentalidade. Faz com que a amplitude térmica aumente, tá bom, gente? Relevo. Como é que o relevo pode influenciar no clima? Todo mundo aqui já ouviu falar do Planalto da Borborema, né? O Planalto da Borborema, ele é um planalto que a gente tem aqui e o que acontece com ele? Vou desenhar para vocês entenderem. É um lugar localizado aqui no Brasil, lá na região Nordeste. E aqui tá a praia, uma região de baixada, tá bom? Aí aqui vem o Planalto. O que esse planalto faz, galerinha? Essa umidade que tá vindo aqui do mar, ela avança em direção ao continente. Só que quando ela chega aqui no planalto, as nuvenzinhas
são obrigadas a subir para poder ficarem mais altas que o planalto. Quando elas sobem, quando elas sofrem essa ascensão, elas precipitam. Então a chuva cai toda aqui. Quando essa nuvenzinha passa para cá, ela passa com menos energia, menos quantidade de umidade. Então aqui ou não chove ou chove só um pouquinho, entendeu? Por isso que o relevo também está influenciando no clima. Tá bom, galerinha? Vamos apagar o meu desenho aqui. Massas de ar. Gente, as massas de ar influenciam muito no clima. Temos massas de ar fixas, que sempre atuam, tá bom? O que são massas de ar? São massas que se originam em determinados lugares e essas massas se movimentam influenciando o clima daquela região. Por exemplo, aqui a gente tem uma massa de ar que vem do mar, aqui no Espírito Santo, tá bom, gente? Então, ela atua sempre no verão, trazendo mais chuvas, ok? Então, essas massas de ar, por exemplo, a gente tem uma massa de ar que vem lá do Polo Sul e ela faz com que haja mais frio lá na região sul até um pedacinho da região sudeste. E isso são características. Então, a massa de ar está atuando nos climas, tá bom, galerinha? E, por último, a vegetação. Por que a vegetação? Assim como a água, tá? A vegetação, ela regula o clima. Por quê? Porque a vegetação, ela prende umidade. Entendeu? Então, por ela prender umidade, a temperatura naquele local vai variar menos, tá bom, gente? Então, a vegetação, ela serve para isso, ela serve como um regulador térmico também. Por quê? Porque ela prende umidade. Por isso que nas florestas tropicais é sempre tão quente, porque a umidade, ela segura aquela temperatura, tá bom, galerinha? Mas aí chove, diminui a umidade e fica mais fresquinho de novo, e vai fazendo assim, tá bom? Então, a vegetação regulando o clima. Tanto que quando há retirada de vegetação, a tendência é que o regime de chuvas, é que aquele clima mude um pouco, ele se altere. Tá bom, galerinha? Esses são os fatores climáticos. Agora a gente vai para os climas do mundo, tá bom? Então, agora a explicação dos climas pelo mundo. Lembrando que é uma classificação muito generalizada, uma classificação que serve para o mundo inteiro, tá bom? Então, quando a gente vai tentar aplicar em algumas regiões do Brasil, não vai dar certo, ok? Porque é uma classificação muito generalizada. Beleza? Vamos para o primeiro clima, então. Clima equatorial. Gente, clima equatorial apresenta um clima muito quente e muito úmido, tá bom? As temperaturas sempre estão acima de 25 graus e os índices pluviométricos, a quantidade de chuva anual é sempre acima de 2.000 milímetros, tá bom? Então tem essa característica o ano inteiro, um clima muito quente, muito úmido. Por quê? Porque tá lá na região da linha do Equador, então recebe muita radiação solar. Ok, galerinha? Clima tropical. Possui temperaturas altas, tá bom, gente? Variando de 20 a 25 graus, tá bom? As chuvas, elas também ocorrem, ok, galerinha? E elas estão mais ou menos, o índice pluviométrico está entre 1.200 e 2.000 milímetros. Lembrando que tem duas estações muito bem definidas, um verão e um inverno, tá bom, galerinha? Beleza, vamos pro próximo clima. O próximo clima é o clima subtropical. Tá bom, gente? Sua temperatura tá variando mais ou menos de 15 a 20 graus no verão, então a gente já vê que é uma temperatura mais amena. E no inverno, essa temperatura tá entre 0 a 10 graus. Então, a amplitude térmica, a variação térmica no decorrer do ano é muito grande. Tá bom, galerinha? É um clima que tá variando muito, tá? A temperatura no verão ela é quente e no inverno ela é muito fria. Tá bom, gente? As chuvas são bem distribuídas durante o ano, tá bom? Então lá não tem problema de ter uma estação muito chuvosa, uma estação que não chove nada. As chuvas são bem distribuídas, são regulares, tá bom? O próximo clima é o clima oceânico. O nome já diz, é um clima oceânico. Ele sofre influência do mar, tá em regiões litorâneas, tá bom? Possui uma umidade muito elevada e uma amplitude térmica menor. Por quê? Porque o mar está ali atuando como um regulador térmico. Lembrando que as chuvas são abundantes. Clima continental. O clima continental, ele sofre influência da continentalidade. Então, ele apresenta uma grande variação térmica, sendo que, o que é continentalidade? O continente, ele esquenta e esfria de uma forma diferente das regiões litorâneas, do mar. Então, ele vai esquentar mais rápido e esfriar mais rápido. Então, ele vai ter uma amplitude térmica muito maior.
Por causa dessa variação térmica, o clima continental vai apresentar invernos mais rigorosos, tá bom, gente? Clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo, ele apresenta as 4 estações bem definidas, tá bom? Sendo que o verão, ele é muito quente e seco. O verão é época seca. E o inverno, ele é frio e chuvoso. E um inverno extremamente úmido. Tá bom, galerinha? Apresentando 4 estações muito bem definidas. Tá bom, gente? Mas lembra, a estação chuvosa é o inverno. Tá bom, gente? Clima desértico, ele é quente e seco, sofre com a continentalidade, então a variação térmica é muito grande. E essa variação térmica não é anual, essa variação térmica é diária. Então as temperaturas são altas durante o dia, chegando a temperaturas que aqui eu não coloquei, sempre acima de 30 graus, tá bom, galerinha? E uma noite mais fria, por quê? Por causa dessa amplitude térmica, não tem umidade. E as chuvas, quando elas ocorrem, são sempre 250 milímetros anuais, nunca mais que isso. Então, são chuvas raras e sempre com pouca quantidade. Tá bom, galerinha? Clima semiárido. No verão apresenta altas temperaturas, em torno de 32 graus. E no inverno apresenta temperaturas mais brandas, em torno de 20, tá bom? Então sofre certa amplitude térmica. Por quê? Porque é um clima que não tem a presença de muita umidade. Então, por não ter a presença de muita umidade, ele ocorre com essa variação térmica, tá bom, gente? Lembrando que as chuvas são extremamente irregulares, aproximadamente 600 milímetros por ano. Então nunca se sabe quando vai chover, tá bom, gente? As chuvas são muito irregulares e não vêm em grande quantidade, ok, gente? Então, galerinha, clima frio ou também conhecido como subpolar, tá bom, gente? Chuvas apresentam grande variação. O que é isso? Então, esse clima é o seguinte, gente, dependendo do lugar chove mais, dependendo do local chove menos. Então, a variação é mais ou menos essa aqui, gente, de 200 milímetros a 1000 milímetros anuais. Então, é uma variação muito intensa das chuvas, tá bom, galerinha? Então, os invernos são sempre com temperaturas negativas, então o inverno sempre apresenta temperatura negativa, tá bom, gente? E o verão apresenta umas temperaturas mais positivas, em torno dos 10 graus. Quentão, hein? Imagina. Então, gente, frio de montanha. A altitude, tá bom? É a altitude que vai determinar o clima. Então, é aquele fator que eu tinha falado pra vocês. Quanto mais alto, mais frio. Então, por ser localizado em grandes altitudes, a temperatura é sempre baixa, tá bom, galerinha? E em determinadas altitudes, muito altas mesmo, tipo a Cordilheira dos Andes ou do Himalaia, tem a presença das neves eternas, que são aquelas neves que nunca sofrem de gelo, tá bom? Estão sempre ali. Ok, galerinha? Esse é o frio de montanha. Quem determina o clima, a temperatura, é a altitude. Por ter uma altitude elevada, a temperatura é sempre muito baixa, tá bom, gente? E o clima polar, apresentando temperaturas sempre negativas. No clima polar, as temperaturas sempre serão negativas, ok? Com a presença o ano todo de neve e gelo. Então, galerinha, esses foram os climas pelo mundo, tá bom? Então, essa semana não teve questão, teve explicação da matéria, ok? Lembrando que semana que vem terá questão na segunda-feira, lá na página do Facebook, e o vídeo quarta-feira na página e no YouTube também. Muito obrigada pela atenção e tchauzinho!